Ei, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois filmes que eu vi durante essa semana, né? Que foi Samia Correndo Atrás de um Sonho e Manas. Cara, eu achei esses dois filmes extremamente difíceis de serem assistidos, principalmente Manas. E, sei lá, essa é a minha tentativa número 3 ou 4 de tentar gravar esse vídeo. Porque é um assunto muito delicado e que eu não consigo nem me aprofundar nele, mas eu quero trazer isso aqui pra vocês. Bom, esses dois filmes contam a história de duas meninas. Uma é inspirado em uma história real, de apenas uma menina, que é Samia, e o outro é inspirado na história de milhares de meninas que estão aqui no Brasil, principalmente ali na região norte. Vamos começar com Samia, que foi o primeiro filme que eu assisti. O filme de Samia bate muito ali, combina muito com o meu filme, ó, com o meu filme, quem dera, com o meu vídeo de O Mito do Milhão e O Mito da Meritocracia. Se vocês não viram, vão lá, dá uma conferida nesse vídeo também, que vocês vão gostar. Bom, Samia conta a história de uma menina que eu acho que ela vive ali na região da África do Norte, ou ali perto ali daquele contorno ali do Oriente Médio. Ela vive numa sociedade bem patriarcalista, né? Mas ainda assim dava para se viver. Porém, acontece uma revolução, e uma revolução teocrática. E com essa revolução, muitos direitos foram retirados da sociedade, principalmente o direito das mulheres. Então, elas tiveram que se readaptar forçadamente para continuar vivendo ali naquela sociedade. A Samia, ela é uma corredora nata desde quando ela era bem criança e ela era incentivada pelo pai dela. E ali a família também. Só que com essa revolução, a prática da corrida ela é vista como uma prática masculina e não feminina. Então as mulheres elas começaram a ser impedidas de correrem. Então a Samia ela cresceu ali, era num país extremamente pobre, a sua família não tinha as melhores das condições financeiras, mas ela tinha esse sonho de correr, de correr. Era algo atrelado à identidade dela. Não tinha como retirar a corrida dela, entendeu? Você pode colocar uma lei, você pode exercer essa opressão em cima dela, mas ela vai continuar correndo porque é o que faz ela permanecer viva. E ela correu, 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 correu. Assim, sozinha, depois começou a treinar com um primo, acredito que é um primo ali dela, que começou a ser o treinador dela. E ela começou a participar de algumas competições locais também, nesse meio tempo. Era uma prática que não era bem vista, uma mulher correr, porém existiam grupos extremistas e outros que ainda deixavam realizar aquela prática. E também, ela, depois de um momento, ela teve que utilizar aquele véu, que eu não lembro o nome, mas eu acho que o daqui, dessa face, desse local aqui é hijab. Ela teve que começar a correr com o hijab, que atrapalhava ela por causa do calor, por diversos motivos. Enfim, mesmo ela crescendo ali numa miséria, né, numa escassez ali, ela conseguiu chegar até a Olimpíadas de Pequim em 2010 e ali ela se deparou com competidoras extraordinárias, porque elas tiveram os melhores acessos. Elas tiveram um nutricionista, tudo que Samia não teve, né? Nutrição, suporte nutricional, né? Suporte mental, treinador físico, o calçado ele é adequado, né? O tênis adequado. Elas tiveram muitos suportes, então era perceptível até mesmo a condição física dessas competidoras de elite. E Samia conseguiu chegar nesse local. Só dela estar ali já era uma conquista, porque ela saiu da extrema miséria. Ela não teve todos os acessos e ela ainda tinha um sistema opressor e machista
que a impedia de praticar esse esporte. E ela não conseguiu vencer. Ela chegou em último lugar, né, nesse lugar, mas ela foi aplaudida, foi ovacionada por ter estado ali. E a partir do momento que ela correu ali, e ela correu sem um hijab, ela começou a ser perseguida, né? Ela meio que não perseguida, mas marcada. E a realidade dela ela já não conseguia suportar aquela realidade. E ela queria competir nos Jogos Olímpicos de Londres. Então ela tentou realizar uma travessia ali no mar, né? Para a França e da França para Londres. Porém, infelizmente, ela morreu aos 21 anos tentando fazer essa travessia. Morreu afogada. E é um filme que esse filme da Sammy, ele é difícil de ser assistido, mas ele ainda assim é um pouco mais digestível, acho que não existe essa palavra, digerido, né? A gente ainda consegue digerir um pouco por conta da persistência dela, por conta ali do apoio familiar que ela teve, principalmente o pai, né? O pai continua incentivando ela, indo contra o regime ali vigente da sociedade. A mãe já começou a tentar persuadir ela para aceitar o regime. Olha, a realidade mudou, é isso mesmo. Mas depois que acredito que o pai dela morre, mas ali a família se reúne e fala, não, vai, é isso que você faz, então você vai fazer, né? Então ele ainda assim, ele é um pouco mais, ainda dá pra digerir o filme, devido a essa mensagem. É uma história muito trágica que não deveria ter acontecido, mas ainda assim, dá pra digerir o filme. Agora, Manas não. Manas é um filme brasileiro que é muito difícil de falar dele. E sempre que eu vou falar desse filme, eu começo a regravar esse vídeo, porque eu não consigo falar, né? Mas Manas é um filme que acontece ali na região do Pará. Acho que por volta de 2023 surgiu um escândalo ali da Ilha dos Marajós devido à violência ali que estava acontecendo com as meninas. Violência íntima. Uma violência sexual, realmente. E sempre que eu vou falar disso, eu tento dar muitas voltas para poder falar. Muitas voltas. Porque é um assunto extremamente delicado. Mas eu vou tentar não dar muitas voltas. Manas conta a história de um grupo de meninas, assim, ali da sociedade, sabe? Onde essa prática abusiva, ela é aceita na sociedade. E por que ela é aceita? Existe um conceito devido a isso, que se chama banalização do mal, da Hannah Arendt. Não sei se esse é o nome. Ela é uma filósofa socióloga. Acho que ela é mais socióloga do que filósofa, alguma coisa assim. Ela propôs esse conceito e ela diz que a partir que o mal ele se torna tão rotineiro, tão constante, tão rotineiro, começa a ocorrer uma aceitação maior a respeito dele. As pessoas param de questionar, apenas aceita. E é isso que acontece ali. Meio que formulou-se uma cultura de violência contra essas meninas que começou a ser aceita, né? E é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso e inserido nesse contexto dessa personagem principal, você percebe isso, né? Você percebe que isso é um ciclo vicioso devido à sua família, né? Devido ao seu pai e devido à sua mãe. E o que mais me dói é que quem mais deveria proteger essa menina, que ela já tá à mercê da violência da sociedade, ela deveria encontrar um refúgio na sua casa. Mas dentro da sua casa, ela também era oprimida, ela também era violentada. Violentada tanto pelo pai, tanto quanto pela mãe. O pai, ele a violentava fisicamente. E a mãe, ela era omissa. Ela era conivente com aquela situação, porque ela também passava pela mesma coisa dentro da sua casa quando ela era criança.
E assim que ela engravidou, lá tinha tem um contexto lá de umas balsas, assim. O pai expulsou de casa e ela conheceu o pai dessa menina, né? E ali eles formaram uma família. E devido a isso, ela vê este homem como uma pessoa boa e começa a ser conivente com as práticas que ele começa a realizar com as suas filhas dentro da sua casa. Ela tampa os olhos. E isso também vem atrelado à ideia do capitalismo. Uma ideia do capitalismo regida, né, dita pelo Karl Marx. Só que eu não consigo entrar nesse conceito agora. Mas eu consigo falar a premissa. A pobreza extrema, a vulnerabilidade social, ela permite que o indivíduo ele se sujeite a várias formas de abuso para poder se manter-se vivo. E na minha percepção desse filme, desse núcleo familiar, era isso que essa mãe fazia. Ela já tinha passado por uma violência, ela carregou aquele trauma para casa, para vida, e ela começou a naturalizar isso. Aí vem a Hannah Arendt falando da banalização do mal, como é normal, é comum. E ela diz isso à filha quando a filha fala: mãe, eu não quero mais tal coisa. E ela fala: minha filha, tem coisas que é melhor não se mexer. Tipo, é melhor aceitar. Então, essas duas coisas estão muito interligadas. Esses dois conceitos estão muito interligados. O conceito também do patriarcalismo, em que o homem ele se vê no direito de sentir-se dono de um corpo feminino, está muito atrelado a isso. E esse é um filme, ele é extremamente difícil de se digerir. Ele é difícil de digerir porque você não vê nenhuma esperança nele. Você não vê esperança. Lá em Sâmia, o pai dela, no filme tinha aquela visão ainda patriarcalista, a sociedade era muito patriarcalista, muito opressora diante das mulheres, mas o papel central ali do pai, o pai cuidava da filha, o pai incentivava a filha, e uma família ali muito unida e protetora. Já aqui não, é uma família extremamente desestabilizada, onde a criança, além dela sofrer opressão da sociedade, ela também sofre uma opressão familiar dentro de casa. Então é uma opressão de todos os lados. E a personagem principal, acho que é Maciele o nome, ela sente isso na pele e ela tem um silêncio. O filme, a todo momento, é uma tensão, sabe? Tem uma tensão. Porque é um silêncio que você, assim, no início do filme você não entende e depois você vai entendendo. E é muito difícil aquilo, muito difícil. E assim, o apoio do Estado, ele não chega até essas crianças, né? Porque tem um papel ali que é o da polícia, né? Tem ali uma mulher, ela vê que tá acontecendo ali uma espécie de violência familiar e ela retira essa menina e coloca sob proteção de uma família. Só que não acontece nada com o violentador. Aquela prática ainda vai continuar. Então, é um filme que eu fico assim, eu já me perdi. Porque é um filme tão triste, tão sem esperança pra uma melhora, que você fica assim, caramba, tipo, como que isso ainda acontece em qualquer região do mundo, mas principalmente tão perto da gente, tão perto do Brasil, que a gente sabe que tem milhares de problemas,
mas que devido em algumas regiões, alguns aspectos, você parece que ainda vive numa coisa melhor e tenta generalizar aquilo, e muitas pessoas estão na extrema pobreza, passando por diversos tipos de opressão, principalmente mulheres. Então é por isso que esses dois filmes são muito difíceis de serem assistidos. Mas Sammy ainda te dá uma esperança. Por mais que ela foi oprimida, ela veio a falecer muito jovem, ela ainda te dá uma pequena esperança, porque ela ainda tinha um núcleo de segurança. Ela tinha a família dela. Ela tinha um suporte, um porto seguro. Já a Maciele de Manas, ela é oprimida tanto pelo Estado, tanto pela família dela. E é retirado o direito dela de ser criança, devido às práticas abusivas que realizavam ali. Dela e de tantas outras meninas, que mostram inclusive algumas grávidas. Uma criança de 13, 14 anos sendo mãe. Então, é um filme que eu talvez eu assistiria de novo se eu fosse fazer alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, fazer um texto crítico a respeito, mas e para entender mais as dinâmicas sociais do Brasil e as dinâmicas sociais regionais também. Acho importante, eu acho que todo brasileiro deveria assistir esse filme. Mas realmente é um filme indigesto. Não tem como digerir. Então esse aqui é o meu vídeo da semana, gente. Tchau, tchau.